E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Iremos agora para a resolução dos itens, como costuma se chamar no Enem, ou das questões sobre a Idade Média, de uma forma mais específica sobre o papel da igreja na Idade Média. Ok? Pessoal, muito importante vocês realizarem o seguinte movimento. Não esqueçam, enquanto nós estivermos refletindo os fragmentos dos itens, das questões, não deixe de tentar resolver as questões. Tudo bem? Vão tentando aí. Tenta responder as questões, enquanto a gente vai pensando aqui os fragmentos, tá? Desses itens, dessas questões. A primeira questão que nós temos aqui, que vai discutir, inclusive, o papel da igreja dentro da medievalidade, dentro da sociedade medieval, nós temos um fragmento e geralmente os itens das provas do Enem, as questões das provas do Enem, elas seguem esse padrão. Vem um fragmento, depois do fragmento, o comando, e aí a opção correta e os distratores. Então, vamos observar bem esses fragmentos, porque muitas das vezes a resolução, a resposta, ela está dentro do próprio fragmento da questão. Olha só aqui, acompanhe. O cristianismo incorporou, olha só, o cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo. O cristianismo incorporando antigas práticas religiosas relativas ao fogo. Ou seja, o cristianismo incorporando práticas religiosas seculares. Porque quando você fala que o cristianismo incorpora práticas relativas ao fogo, ele está incorporando práticas que vêm desde onde? Da pré-história. Observe que esse movimento que a igreja vai fazer na Idade Média, de incorporar determinadas práticas seculares religiosas, como essa prática de culto ao fogo, isso aí é uma prática secular, porque vem desde ali da pré-história, isso mostra claramente o quê? Que a igreja, ela usa como mecanismo para universalizar o seu poder. Então, vamos continuar. Para criar uma festa, olha só, para criar uma festa sincrética, porque se ela incorpora, nós teremos sincretismo. Porque há incorporação de uma prática secular ao cristianismo, então há uma mistura. O sincretismo é a mistura, ok? Entre o cristianismo e o que mais? E essa prática religiosa secular de cultuar o fogo. Então, o que mostra é interessante, o que mostra que o cristianismo, ele teve um comportamento de uma religião de sincretismo. Ele praticou o sincretismo para poder o quê? Se universalizar como instituição na Idade Média. A partir do momento que o cristianismo incorpora essas práticas seculares dentro da sua religião, ele vai misturar. E essa mistura quer dizer o quê? O sincretismo religioso. Acompanhe aqui o fragmento. A igreja retomou a distância de 6 meses, olha só, ela retoma a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas de solstícios de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueira de São João. Olha só, você que gosta do São João, você cristão que gosta do São João, eu adoro o São João. Principalmente o dia 24 de junho, que se comemora o dia de São João, nós temos um dos São Joões mais bonitos, uma das festas juninas mais bonitas do Brasil é a nossa. E eu gosto muito de olhar a fogueira. E é interessante, a fogueira, ela não é do cristianismo. A fogueira, o cristianismo trouxe para dentro dele como uma prática secular de culto ao fogo.
como se tinha nas chamadas religiões seculares desde a pré-história. Olha só, interessante, para organizar uma festa cristã, porém com sincretismo. Ele continua, a festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a quem? A São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças, cantos, que se tem inclusive algumas dessas práticas até hoje, foram perseguidas por monges e bispos. Algumas práticas foram perseguidas por monges e bispos. Porém, a igreja vai incorporar isso mais tarde. A partir do Concílio de Trento, século XVI, a igreja resolve adotar, um pouco mais tarde, no primeiro momento não, mas um pouco mais tarde, ela adota essas celebrações em torno do fogo e associa à doutrina cristã. Então, vamos ver quais são os itens que eles colocam, a alternativa correta e os distratores. Olha só, com o objetivo de se fortalecer, a instituição, a Igreja Católica, mencionada no texto, adotou as práticas descritas que consistiam aonde? Desde a Idade Média, apesar de algumas perseguições, porque ela tornou legal isso a partir do século XVI. Mas desde a Idade Média ela já vem adotando, apesar de algumas perseguições, né, que monges e bispos vão realizar essas práticas, ok? Então, com o objetivo, olha o comando, com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em o quê? Olha só, em promoção de atos ecumênicos. Ela não está promovendo o ato ecumênico. Pelo contrário, ela está o quê? Buscando uma religião secular. Fomentando orientações bíblicas também não. Se apropriando de cerimônias seculares, olha só, fazendo a apropriação de uma cerimônia que é secular, o culto ao fogo, como nós vimos no fragmento. Então, resposta, letra C de casa. Retomada dos ensinamentos apostólicos, não. Ressignificação de rituais fundamentalista, o culto ao fogo não é o ritual fundamentalista. Ok? Segunda questão, olha só, vamos prestar muita atenção para o fragmento. Gente, muita atenção para o fragmento. A casa de Deus, que acreditam uma só, está, portanto, dividida em três. A casa de Deus é só uma, mas ela se divide em três. Uns oram, quem é que ora? A primeira ordem, que é o clero. Outros combatem, quem é que combate? É a segunda ordem, que é a nobreza. Outros, enfim, trabalham. Quem trabalha é a terceira ordem, os camponeses, servos e vilões. Então, nesta sociedade estamental, nesta sociedade de ordem, isso é uma sociedade de ordem estamental, que é uma característica da sociedade medieval, onde a igreja conseguiu exercer o seu poder universal dentro de uma sociedade de ordem, dentro de uma sociedade estamental. Nesta sociedade de ordem estamental, uns oram, outros guerreiam, outros trabalham. São três, porém, como se fosse só uma ordem, porque ambos estão cumprindo o papel perante Deus. Então, isso é uma forma de justificar o quê? A servidão. É uma forma da igreja justificar a servidão. Justificando a servidão, ela vai fortalecer o seu poder como instituição universal na Idade Média, porque ela é uma senhora feudal. E como senhora feudal, para ela, como detentora de feudos e de mansos, é importante justificar a servidão coletiva, ok? Continuando, essas três partes que coexistem não suportam ser separadas, está vendo? É como se elas fossem só uma. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Ou seja, eu estou aqui orando, você aí está guerreando, e você, por favor, exerce o trabalho manual. A ideologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo, olha o comando da questão. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ele se opôs. Um objetivo, qual é? Justificar a servidão. Quem vai se opor à servidão?
São os próprios camponeses. Quando no século XIV vão fazer as revoltas. Os camponeses do século XIV se opõem à servidão, a partir do momento que eles realizam uma série de revoltas. As chamadas revoltas camponesas, algumas delas violentíssimas, como vai ser o caso das Jaquieres na França, ok? Então, olha só. Então, a ideologia é a da servidão, que justifica a servidão. A revolta, porque ele pede respectivamente. Primeiro ele pergunta a ideologia, respectivamente. Então, a ideologia é a servidão. Depois, quem se opõe a essa servidão? As revoltas camponesas. Então, vamos atrás da resposta. Letra A, olha só. Justificar a dominação estamental é a ideologia apresentada. Revoltas camponesa é a oposição a essa ideologia. Então, resposta da segunda questão, letra A. Subverter a hierarquia, pelo contrário, é uma forma de justificar a hierarquia. Impedir a igualdade jurídica, nem se toca nisso. Essa sociedade é uma sociedade que você não vê a igualdade jurídica. Controlar a exploração econômica, pelo contrário, justificar a exploração econômica, justificar a servidão. Questionar a ordem divina, pelo contrário, ratificar a ordem divina. Terceira questão. Olha só o fragmento. Olha bem o fragmento, galerinha, cuidado com isso. Sou uma pobre e velha mulher. Outra questão do Enem. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Eu não sei ler. Eu sou analfabeta, que é a realidade de boa parte da sociedade medieval. O grau de instrução dessa sociedade é muito baixo. E grande parte dessa sociedade é analfabeta. Mostraram-me na igreja da minha terra, mostraram-me lá na igreja, um paraíso com harpas pintado. Olha, mostraram para mim, tá vendo? O padre, o membro do baixo clero, me mostrou uma harpa pintada, as chamadas harpas pintadas. E o inferno onde ferve as almas danadas. Ele me mostrou as harpas e o inferno. Um enche-me de júbilo, ou seja, de orgulho, ou seja, o paraíso. O outro me aterra, ou seja, o inferno. Então, observem que a igreja, ela usa essa estratégia, esse mecanismo, para poder impor o seu domínio sobre a mentalidade dessa sociedade. Já que você não sabe ler, eu vou te manipular, eu vou conseguir exercer uma influência sobre a tua mentalidade a partir do teu olhar em determinados símbolos. A partir do teu olhar em determinados símbolos, eu consigo te manipular, eu consigo te exercer o monopólio sobre você. E a igreja vai fazer isso. Ela usa determinados símbolos, como as harpas, por exemplo, para poder o quê? A partir do olhar, exercer um monopólio, um controle sobre esta sociedade medieval. Olha o comando da questão. Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens, olha só, as harpas, presentes nos templos católicos medievais, nas igrejas. Olha só o comando. Nesse contexto, as imagens, olha as harpas, eram usadas com o objetivo de quê? Refinar o gosto dos cristãos? Pelo contrário. Incorporar ideais heréticos? Não, porque são ideais do cristianismo. Educar os fiéis através do olhar. Está vendo? Educar os fiéis, impor a religião cristã a partir do olhar. Olhou, repare que a mulher lhe diz, a harpa me enche de júbilo, né, de júbilo. A harpa vai me encher de júbilo, de orgulho, de ir para o paraíso. Mas a outra imagem, né, me coloca por terra, a eterna danação, ou seja, o inferno. Então, ela usa o olhar do fiel como uma forma de o quê? De exercer um monopólio, um controle sobre esse indivíduo, sobre essa mentalidade medieval. Ok? Divulgar genialidade não. Valorizar esteticamente os tempos religiosos, essa não é a ideia. Vamos aqui. Quarta questão. Outra questão do Enem. Olha só. Olha o texto, olha o fragmento. No século XI, o bispo Fubit de Chartres
convidado a escrever sobre a fórmula da fidelidade. Olha a ideia de fidelidade que um representante do alto clero está escrevendo na Idade Média. Aquele que jura fidelidade a seu senhor deve sempre em mente estes 6 princípios: proteção, segurança, honra, interesse, liberdade e faculdade. 6 princípios para exercer a fidelidade ao seu senhor. Proteção quer dizer, nada deve ser feito em prejuízo do Senhor quanto a seu corpo. Segurança, nada em prejuízo da residência onde ele habita, ou de suas fortalezas, nas quais ele possa se achar. Honra quer dizer, nada em detrimento de sua justiça, ou do que possa sua honra depender. Interesse quer dizer, nada que possa prejudicar suas possessões. Liberdade e faculdade quer dizer, o bem que o Senhor possa fazer não lhe deva ser tornado difícil, e o que ele esteja fazendo tornado impossível. Ora, esses princípios de fidelidade que ele apresenta são princípios nobiliárquicos, são princípios entre nobres, são princípios entre quem? Setores aristocráticos da sociedade medieval, ou seja, princípios entre o suzerano, que doa a terra, e o vassalo, que a principal obrigação do vassalo, que recebeu principalmente a terra do seu suzerano, é o quê? É cumprir a fidelidade. Ele participa até de uma cerimônia. Há toda uma cerimônia onde ele faz o juramento de fidelidade, onde ele exerce a sua honra perante o seu nobre, o quê? Seu nobre suzerano, e a principal obrigação do vassalo perante o seu suzerano, porque o vassalo acaba se tornando um senhor feudal, porque ele vai receber a terra, principalmente a terra, e a principal obrigação desse vassalo para com o seu suzerano, qual é? É a obrigação da proteção militar. Principalmente a proteção militar. Ela pode ser jurídica, ela pode ser também econômica, mas acima de tudo o auxílio ou a proteção militar. Então, os princípios apresentados na cerimônia descrita pelo texto fazem referência às relações sociais entre quem? Patrícios e plebeus, isso é lá na Roma Antiga. Suzerano e vassalo, na Idade Média. Letra B de bola. Proprietário de terra e escravo, isso é Brasil, colônia. Burguês e classe trabalhadora, isso é na sociedade industrial, como ele está falando. Nós estamos falando de relações na sociedade medieval. América contemporânea, também não. Uma questão da FGV, muito interessante. Olha o fragmento. Segue o padrão do Enem. Fragmento, comando, resposta, distratores. O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clóvis, levou pouco a pouco e secretamente a acreditar no veredito de Deus, Criador do céu e da terra, e a renunciar aos ídolos, que não lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele, nem a ninguém. O rei, tendo, pois, confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ungido do santo crisma com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. Olha só, a Igreja Católica convertendo determinados monarcas, como lá no Império Franco, como vai fazer com Clóvis, como vai fazer com Carlos Magno, convertendo esses monarcas ao cristianismo, coroando esses monarcas e usando a sua conversão para se aproximar desses impérios, que eram impérios bárbaros, e dessa forma converter esses povos ao cristianismo. Uma estratégia que ela usou com Clóvis, com vários germânicos que faziam parte do exército de Clóvis, para poder universalizar o seu poder durante a Idade Média. A respeito dos episódios descritos no texto, é correto afirmar: a conversão de Clóvis ao arianismo, não, ao cristianismo. A conversão de Clóvis, segundo o ritual da Igreja Ortodoxa, não, a Igreja Cristã Católica. Com a conversão de Clóvis, de acordo com a orientação da Igreja de Roma, perfeito, a Igreja Católica, o reino franco, olha só, tornou-se o primeiro estado germânico sob a influência papal.
o primeiro Estado germânico sob a influência papal, como foi também na época de Carlos Magno? Resposta, letra C de casa. A conversão de Clovis ao cristianismo levou o reino franco a um prolongado conflito religioso? Pelo contrário, levou ao processo de conversão de povos germânicos. A conversão de Clovis ao cristianismo permitiu à dinastia franca merovingia a anexação da Itália? Não, isso não aconteceu. Ok? Beleza? Então, resposta, letra C de casa. Galerinha, então essa foi a discussão em cima dos itens sobre a Idade Média. E aguardem, vamos voltar com uma aula maravilhosa para vocês, com um vídeo maravilhoso. Um grande abraço.